Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, hoje, 13 de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a nossa programação desta terça-feira. Jornal Verde Vale começando agora e, claro, você sempre muito bem informado aqui na número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Morre aos 96 anos ex-ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto. Operação prende advogada suspeita de ser mensageira de presos e policial penal suspeito de vazar informações sigilosas em Goiânia. ProUni, pré-selecionados devem apresentar documentação até esta quarta-feira. Incêndios consomem mais de 1.300.000 hectares do Pantanal em 2024. PL dos Jogos de Azar ficará para depois das eleições municipais. Polícia Rodoviária Federal apreende 324 quilos de maconha após perseguição e troca de tiros na GO 436. PIS/PASEP, último lote do abono salarial será pago nesta semana. Preso em Anápolis, suspeito de integrar organização que falsificava alvarás judiciais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Olá, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 96 anos, o economista Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda e ex-deputado federal. Ele estava internado desde a última segunda-feira no Hospital Albert Einstein, em decorrência de complicações do seu quadro de saúde. Professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP, Delfim Neto foi um dos principais personagens da economia brasileira e um dos mais longevos ministros da Fazenda do país, tendo ocupado o cargo entre os anos de 1967 e 1974. Ele foi ainda ministro do Planejamento entre 1979 e 85, ministro da Agricultura e embaixador do Brasil na França. Após a redemocratização, permaneceu como figura de destaque nos meios econômico e político. Foi eleito deputado federal por 5 vezes consecutivas. A primeira delas, como constituinte, Delfim Neto deixa filha e neto. Não haverá velório aberto e o seu enterro será restrito à família. O Aeroporto Internacional de Florianópolis, Santa Catarina, interrompeu pousos e decolagens nesta segunda-feira devido a um incidente envolvendo um avião da Azul Linhas Aéreas. A companhia informou em comunicado que a aeronave Embraer 195E2, que havia chegado de Confins, em Minas Gerais, a 1h15, sofreu danos nos pneus durante o pouso e ficou parada na pista, o que impediu o uso da mesma. A Azul Linhas Aéreas informou que o problema ocorreu por motivos técnicos e que causaram a parada da aeronave. Sem detalhar o problema, ninguém se feriu. E o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que leiloará um conjunto de joias visando realizar uma doação à Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esse hospital foi o responsável por socorrê-lo após ele ter sido esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. A declaração foi feita durante um discurso no Recife no último sábado, mas Bolsonaro não especificou quais itens de luxo seriam leiloados. Ele atualmente está em investigação pelo desvio de R$6.800.000 em bens que recebeu em viagens ao exterior enquanto era presidente. O principal conjunto de joias foi presenteado pelo governo da Arábia Saudita. 6h39. Confira agora as próximas datas e prazos da eleição municipal deste ano. Quem traz todos os detalhes é Lívia Braz. A
Menos de 2 meses das eleições que vão escolher os novos prefeitos e vereadores brasileiros, o registro de candidatura precisa ser feito na Justiça Eleitoral até a próxima quinta-feira, dia 15. Na sexta, dia 16, começa a propaganda eleitoral e no dia 30 tem o início do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV. O advogado eleitoralista e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Antônio Ribeiro, chama a atenção para a responsabilidade e para os prazos. Então, é uma responsabilidade dos candidatos entregarem a documentação aos partidos para que haja o cumprimento desse prazo, no caso, até o dia 15 de agosto. Vale lembrar que até o dia 16, qualquer candidato que fizer publicidade ou pedir voto de forma explícita pode ser considerado irregular e está sujeito a multa. Já a propaganda eleitoral gratuita, que será veiculado em rádio e TV, ocorre entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro. Onde houver segundo turno, a propaganda volta no dia 11 e vai até 25 de outubro. Mais que obrigatório, o voto é o maior instrumento de exercício da cidadania que temos, avalia o advogado Antônio Ribeiro. Por isso, ele deve ser feito com tanto compromisso e responsabilidade. É necessário que o eleitor ele esteja atento a todas as propostas, analise com cuidado as promessas que são feitas e, acima de tudo, exerça a cidadania votando, participando do pleito eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para o primeiro domingo de outubro, dia 6. O segundo turno acontece 3 semanas depois, no dia 27. Reportagem Lívia Brás. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. Uma operação do Ministério Público de Goiás prendeu na manhã desta segunda-feira uma advogada suspeita de ser mensageira de presos e um policial penal suspeito de vazar informações sigilosas em Goiânia. Segundo o Ministério Público, a advogada presa levava recados e ordens de criminosos presos para aqueles que estavam em liberdade, dando assim continuidade aos crimes. Em nota, a Diretoria-Geral de Polícia Penal informou que acompanhou o cumprimento do mandado de prisão do policial, abriu uma sindicância interna e que não compactuou com desvios de conduta de seus integrantes. As investigações tiveram início a partir do monitoramento de advogados de presos suspeitos de participarem de organizações criminosas há 6 meses, foi o que informou o Ministério Público. Além dos crimes relacionados à troca de informações, há indícios de outros crimes, como o tráfico de drogas. Além dos presos, outra advogada suspeita de envolvimento no crime foi alvo de busca e apreensão durante a operação, intitulada Mensageiros. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, informou que acompanhou os procedimentos da operação e que deve tomar providências após o término das investigações. E Goiás enfrenta uma das maiores frentes frias do ano e nos próximos dias as temperaturas devem ficar até 5 graus abaixo da média para o período, segundo a previsão do Clima-Tempo. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, explicou que o tempo frio deve continuar ao longo da semana. Essa temperatura mais fria vai continuar durante a semana, mas não com a mesma intensidade que tivemos no final de semana, quando registramos temperaturas mais baixas do ano em vários locais. Foi o que disse André Amorim. Segundo o CIMEGO, as temperaturas vão continuar baixas pela manhã ao longo da semana, mas não há previsão de chuvas. A umidade relativa do ar também deve diminuir no período da tarde. A previsão é que a frente fria permaneça sobre o estado durante esta semana, com as temperaturas começando a subir gradualmente após esse período. Até lá, os goianos devem enfrentar dias gelados. E a Secretaria Estadual de Saúde alerta após aumento de casos de gripe em Goiás. A matéria é com Débora Marques. Os casos de síndrome gripal tiveram um aumento de 65% em uma cidade goiana, com mais de 1.000 novos registros no fim do primeiro semestre deste ano. O aumento foi registrado em Uruaçu, na região norte do estado. Os dados foram divulgados pelo Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, HCN. Os sintomas comuns incluem febre, dores musculares e tosse, podendo evoluir para complicações respiratórias graves. A doutora Nívia Ferreira, infectologista do HCN, reforça a importância do acompanhamento médico e da vacinação anual. A vacinação é super importante e aí de cada tipo. Então, a vacina de gripe, ela protege a influenza A, a influenza B, protege a H1N1. Tem a vacina do Covid, vírus sincicial respiratório, tem uma vacina já disponível em rede privada para as pessoas acima de 60 anos, muito próximo de sair uma para gestante, que essa gestante já iria proteger os bebês recém-nascidos. Então,
Então, vacinação também é algo que a gente tem que lembrar e estar com ela em dia. Esses quadros gripais se tornam mais graves em crianças, principalmente até 5 anos, e pessoas acima de 60 anos. O hospital também alerta contra a automedicação, recomendando que pacientes com sintomas gripais busquem orientação médica adequada. A doutora Nívia destaca a importância dos cuidados no dia a dia, especialmente durante o tempo seco. Interessante é a gente relembrar a questão toda do Covid, dos cuidados, que são a evitar de quem está gripado, evitar de ir para o trabalho, de andar em locais muito fechados, que pode estar transmitido. Então, usar máscara nessas situações para quem tem alguns sintomas. É importante lembrar do uso da máscara, higienizar as mãos, não compartilhar objetos. Isso tudo a gente vai evitar, independente de qual vírus seja essa transmissão. A vacina anual contra a gripe está disponível em mais de 900 salas de vacinação no estado. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. O candidato à Bola de Ouro e ao prêmio de melhor jogador do mundo na última temporada, Vinícius Júnior, recebeu uma proposta bilionária do futebol saudita para se tornar o maior nome da Liga e da Copa do Mundo de 2034, que acontecerá no país árabe. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita sinalizou com a oferta, mas o atacante do Real Madrid rejeitou nesse primeiro momento. Segundo informações do site The Athletic, o fundo procurou os representantes do atleta para apresentar a proposta que o transformaria no embaixador mundial da Arábia Saudita e no atleta mais bem pago do mundo. E Juan não deve mais vestir a camisa do São Paulo. O atacante de 22 anos, que tem contrato com o tricolor até 31 de dezembro e que já assinou com o Southampton para 2025, está próximo de ganhar a sua liberação imediata. Ele será emprestado pelo clube inglês ao Gaziantep da Turquia, que faz parte do mesmo grupo e que tinha urgência num reforço para a posição. Pela liberação, São Paulo receberá uma compensação financeira de 900 mil euros, algo em torno de 5.400.000 reais. Ainda uma bonificação de mais-valia engatilhada. E o Milan anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral direito Emerson Royal, de 25 anos, que estava no Tottenham. O brasileiro assinou contrato com o clube italiano até o dia 30 de junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano. O Milan deve pagar até 20 milhões de euros ao Tottenham pelo jogador, que já passou por exames médicos. O lateral direito vai vestir a camisa de número 22, o mesmo número usado no passado pelo meio-atacante Kaká. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. Os preços futuros do milho operaram durante boa parte dessa segunda-feira no campo negativo da Bolsa Brasileira, mas finalizaram o dia mais próximos da estabilidade, com pequenas elevações. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 60,23 e R$ 68,20. O vencimento setembro 24 era cotado a R$ 60,23, um ganho de 0,23%. O novembro 24 valeu R$ 63,66 a saca, uma alta de 0,05%. O janeiro 25 foi negociado por R$ 66,86, uma elevação de 0,15%. E o março 25 teve valor de R$ 68,20, uma baixa de 0,19%. De acordo com a análise da Agrinvest, os preços do milho na Bolsa Brasileira tiveram influência positiva nas altas registradas na Bolsa de Chicago, mas sofreram interferência negativa vinda da queda do dólar ante ao real nesta segunda-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Nas últimas 24 horas, o Pantanal enfrentou uma devastadora onda de incêndios que consumiu mais de 100 mil hectares, representando 8,7% do bioma. Desde o início desse ano, as queimadas já afetaram mais de 1.300.000 hectares, conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ. Um alerta de risco meteorológico para incêndios foi emitido para a Bacia do Alto Paraguai com validade até o último dia 10 de agosto. A situação na região é alarmante, com risco extremo de incêndios de grandes proporções, dificultando o combate às chamas. Desde o início de agosto, imagens de incêndios e fumaça têm circulado amplamente nas redes sociais, especialmente no estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente existem
Existem 6 focos de incêndio ativos, além de 2 áreas que estão sob monitoramento constante. Um dos focos em Corumbá tem exigido esforços significativos devido à rápida propagação do fogo. E após uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, líderes políticos decidiram que o projeto de lei que libera jogos de azar no Brasil será analisado apenas após as eleições em outubro. O projeto de lei visa regular o funcionamento de cassinos e bingos no país, legalizar o jogo do bicho e permitir apostas em corridas de cavalos. O senador Marcos Rogério afirmou que não há clima e não é o momento adequado para votar o projeto antes da disputa municipal. Havia uma expectativa de que o tema dos jogos entrasse na pauta na próxima semana. No entanto, os líderes presentes na reunião de forma unânime apelaram para que o tema seja discutido somente após as eleições. O projeto que pode liberar cassinos no Brasil foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com placar apertado de 14 votos favoráveis e 12 contrários. A oposição argumenta que a criação de cassinos pode aumentar a lavagem de dinheiro, o narcotráfico e a criminalidade. Ontem, o Senado debateu o projeto que regulamenta a exploração de jogos e apostas. Municípios não cumprem metas e prazo para fechamento dos lixões pode ser prorrogado. Lívia Azevedo é quem traz detalhes desse assunto. Em mais uma tentativa de acabar com os mais de 3 mil lixões que ainda existem no Brasil, a Câmara dos Deputados trouxe novamente o assunto para discussão. Segue em análise na Casa o projeto de lei 1323/2024, que prorroga por 5 anos o prazo para que os municípios com até 50 mil habitantes adotem a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. A previsão era encerrar definitivamente com os lixões até o dia 2 de agosto de 2024. Como os problemas não foram resolvidos, o debate permanece em pauta. Na opinião do presidente da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, membro do Conselho da ONU para temas de resíduos e sócio da S2F Partners, Carlos Silva Filho, o processo é lento porque faltam recursos e investimentos para a disponibilização das infraestruturas necessárias. Infelizmente, é um tema que acaba passando ao largo das principais discussões, não é uma prioridade para a população, não tem sido uma prioridade para os governos, porque não se percebe realmente o impacto amplo dessas unidades de disposição inadequada. E realmente precisamos de medidas urgentes para sensibilizar tanto a população, para que se levante contra essas práticas, como também os governos. A proposta que segue em análise na Câmara dos Deputados determina que os municípios com até 50 mil habitantes favorecidos pela prorrogação devam adotar medidas como programas de coleta seletiva, inclusão de catadores de materiais recicláveis no processo de transição, com oferta de capacitação e alternativas de trabalho e estruturação de aterros controlados. Conforme o texto, o governo federal deverá disponibilizar recursos para municípios a fim de auxiliar na implementação dessas alternativas. Para o presidente da ABREMA, Pedro Maranhão, o país precisa de educação ambiental e políticas eficazes. Vários fatores que fizeram com que não avançasse. Uma sensibilidade dos nossos gestores. Outra, a própria educação mesmo, da gente instruir a sociedade, cobrar mais os seus gestores para conseguir, para ele dar uma destinação correta a esses resíduos, né? E aí isso vem se acumulando e se vem prorrogando. A primeira prorrogação foi em 2014, isso era para ter encerrado em 2014, aí veio para 2024. E nós estamos achando que realmente não vamos conseguir erradicar os lixões em 2024. Mas eu acho que não tem mais que prorrogar, tem que meter o dedo na ferida, sentar com os prefeitos, e ele tem a obrigação, por lei, de dar uma destinação ambientalmente correta ao seu resíduo. O projeto segue para a análise das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sendo aprovado, será encaminhado para votação no Senado. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E um adolescente de 16 anos foi apreendido em Jataí
suspeito de furtar mais de R$100 mil da avó para comprar joias e uma caminhonete. Segundo a Polícia Militar, ele fez várias transferências por Pix da conta da idosa para a conta de uma terceira pessoa. Dessa conta, os valores eram transferidos para uma conta bancária do adolescente. Por ser menor de idade, o nome do adolescente não foi divulgado. O caso foi registrado no último dia 4 de agosto. De acordo com o relato da Polícia Militar, a pessoa que recebeu o dinheiro não sabia das transferências feitas em sua conta. A polícia descobriu então que o filho da titular da conta, um outro adolescente, usava a conta da mãe para transferir os valores para a conta do adolescente. Para a polícia, o segundo menor envolvido confirmou que a mãe não sabia das transferências e que ele não sabia que o dinheiro era furtado. Os 2 menores foram conduzidos à delegacia de polícia de Jataí para prestarem depoimento. Ainda segundo a Polícia Militar, adolescente de 16 anos informou que dos mais de R$100 mil, cerca de 50 mil foram utilizados para comprar uma caminhonete, R$10 mil em joias e o restante foi gasto em festa e lazer. A polícia informou que a família do adolescente conseguiu devolver a caminhonete e obter 90% do valor de volta e as joias foram entregues pelo adolescente para a avó como forma de reparação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 324 quilos de maconha no carro de um homem na AGO 436 em Cristalina na manhã deste domingo. O suspeito trafegava pela BR-040 quando recebeu ordem de parada, mas saiu em fuga, resultando em uma perseguição de 40 quilômetros. Ao chegar na AGO 43B, o condutor perdeu o controle do carro, saiu da pista. Ele ainda desceu do veículo atirando contra os policiais, mas os agentes reagiram. Porém, o indivíduo conseguiu fugir por uma região de mata. No carro, os policiais acharam 318 tabletes de maconha no porta-malas e também no banco traseiro. O volume somou cerca de 324 quilos da droga, a maior apreensão do Distrito Federal e entorno deste ano. Ao verificarem o veículo, os agentes também descobriram que a placa era clonada. O carro e a droga foram levados para a Delegacia de Polícia de Cristalina. E o prazo para registro de candidaturas termina nesta quinta-feira. A matéria é com Eliara Sala. Passadas as convenções partidárias, onde os partidos escolhem quais filiados serão candidatos nas eleições, as siglas têm a obrigação de registrar essas candidaturas. A Constituição Federal traz alguns requisitos que os pré-candidatos precisam ter para se tornarem oficialmente candidatos. As siglas precisam entregar ao TSE todos os dados dos pré-candidatos para aí sim o tribunal saber se o interessado está regular para concorrer às eleições. O prazo para que os partidos, as federações ou as coligações solicitem o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral para as eleições municipais termina nesta quinta-feira. O tribunal explica que os pedidos são feitos pela internet, através do sistema de candidaturas, modelo externo chamado de Candex. Nessa modalidade, o requerimento deve ser anexado até às 8 horas da manhã. Quem perder o horário pode ir com os documentos salvos em um pendrive de forma presencial na sede do cartório eleitoral até às 7 da noite. A orientação é que as coligações, partidos e federações não deixem a entrega dos requerimentos para o último dia, para que não aconteça demora na recepção dos dados pelo sistema. A advogada eleitoral Júlia Matos conta que após terminado o prazo de registro, começa oficialmente o período de campanha. Os dados eles devem ser entregues à Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral fazer essa análise e ver se a pessoa tem condição ou não de ser candidato. Aprovado o registro de candidatura, começa então a campanha eleitoral e o candidato vai em busca do voto. Após o pedido de registro, os juízes eleitorais têm até 3 dias para julgar cada cadastro. Neste prazo, o magistrado verifica se o candidato atende às condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, como idade, domicílio eleitoral, filiação partidária, ficha limpa, entre outros. A autorização da candidatura é publicada no mural eletrônico do Tribunal Eleitoral. Em relação a pedidos negados, a decisão cabe recurso. Segundo o TSE, caso seja identificada a falta de documentos para o registro, a complementação pode ser feita em até 7 dias após o término do prazo de solicitação. No entanto, caso não seja feita, o juiz eleitoral pode converter o julgamento em diligência e dar o prazo de 72 horas para a apresentação do documento. Após o prazo final, caso ainda existam vagas para o cadastro de candidatos, o partido ou federação pode apresentar candidaturas, requerendo o registro até 30 dias antes do dia da votação, prevista para o dia 6 de outubro deste ano. Cada partido, federação ou coligação pode registrar apenas uma pessoa aos cargos de prefeito e seus respectivos vices. Já na eleição para vereador, o número de registro pode variar a depender das vagas disponibilizadas pela federação.
O partido ou a federação também deve observar o percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Na eleição de vereadores, não é admitido o registro de candidatura única, devendo ser apresentado ao menos uma opção feminina e uma masculina. Eliara Salas, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13 e Vitor Roque deve mesmo deixar o Barcelona. De acordo com o jornal Marca da Espanha, o clube catalão já definiu o valor, 30 milhões de euros, para negociar o atacante. Ainda segundo o jornal espanhol, André Curry, empresário de Vitor Roque, já foi comunicado da decisão. Um dos motivos para a possível venda de Vitor Roque é a questão financeira do Barcelona e o fair play financeiro. A diretoria do clube precisa abrir espaço na folha salarial para inscrever jogadores para a temporada que vai começar. A situação do atacante deve ser definida nos próximos dias. A ideia do Barcelona é negociar o brasileiro de forma definitiva. Os 30 milhões de euros pedidos representam menos da metade do que foi investido para tirar o jogador do seu clube anterior, o Atlético Paranaense. Na época, os catalães pagaram 74 milhões de euros ao clube brasileiro. Contudo, não está descartado o empréstimo. Desde que chegou ao Barcelona, Vitor Roque pouco atuou pelo clube. E as mulheres brasileiras serão destaque mais uma vez nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. De 254 atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, 116 são mulheres, o que representa quase 46% dos competidores. Com isso, a convocação se torna a maior de toda a história feminina da história. Em termos percentuais, a maior convocação havia sido em Tóquio 2020, onde o Brasil teve 41% de mulheres dentre todos os convocados. Em relação ao número total de mulheres, o recorde é do Rio de Janeiro em 2016, onde 102 mulheres disputaram várias modalidades paralímpicas. O atletismo será a modalidade com o maior número de brasileiras convocadas, com 32 ao total. O maior destaque é Jerusa Geber, que é considerada atualmente a atleta cega mais rápida de todo o mundo e detém o recorde mundial dos 100 metros da classe T11 com deficiência visual. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. O mercado físico do boi gordo iniciou a semana apresentando preços mais altos. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento, em especial no estado do Mato Grosso do Sul, em que as escalas de abate permanecem encurtadas. Já a incidência de animais de parcerias, ou seja, os contratos a termo, preenche as necessidades de compra das indústrias de maior porte em determinados estados, evitando que a alta dos preços ocorra de maneira mais agressiva. Ressaltando que o confinamento será recorde nesta temporada, considerando as condições que até então eram bastante propícias, disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, a referência média para a arroba do boi gordo ficou em R$ 232,05 na modalidade a prazo. Aqui em Goiás, a indicação média foi de R$ 226,43 para a arroba do boi gordo. Em Minas Gerais, a arroba teve o preço médio de R$ 223,76. No Mato Grosso do Sul, a arroba foi indicada a R$ 236,16. E já no Mato Grosso, a arroba ficou indicada em R$ 209,53. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao processo seletivo do segundo semestre deste ano, devem apresentar a sua documentação às instituições de educação superior até esta quarta-feira. O programa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. A iniciativa tem 2 edições por ano. Em 2024, o MEG ofertou 651.483 bolsas no ProUni entre integrais e parciais. Nas 2 edições do ano, o programa teve 910.419 candidatos inscritos. Como cada participante pode escolher até 2 cursos, o ProUni teve mais de 1.800.000 inscrições este ano. O Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada em 31 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E o governo quer priorizar a pauta econômica em votações no Congresso Nacional. Quem traz os detalhes dessa ação é Yuri Hudson. O
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comandou nesta segunda-feira a reunião de coordenação política. A intenção do presidente é alinhar os desejos do governo federal junto ao Congresso Nacional nessa semana de esforço concentrado na Câmara e no Senado. A sinalização do Palácio do Planalto é dar prioridade às matérias que promovam o crescimento econômico, ou seja, a pauta econômica é prioridade máxima, como destaca o ministro responsável pela relação institucional do governo, Alexandre Padilha. O presidente Lula reforçou que não só a coordenação política, os líderes, mas o conjunto dos ministros e ministras que têm interlocução com o Congresso Nacional, que a gente retome nesse esforço concentrado a concentração nessas pautas econômicas que contribuem para a retomada do nosso crescimento econômico. A expectativa é do avanço dessa regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, com a votação do projeto que regulamenta o chamado Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse comitê vai definir especialmente a divisão dos recursos advindos através deste imposto. Por isso, é um tema polêmico. Já no Senado Federal, a primeira parte da regulamentação da reforma tributária só deve avançar mesmo em setembro. Antes disso, líderes partidários têm pressionado para que o Palácio do Planalto tire a chancela de urgência do projeto de regulamentação, como destaca o senador do PL, Isalci Lucas. Sou contador e sei que essa reforma não resultará na simplificação, na redução de burocracia proclamadas. Ao contrário, a convivência dos novos tributos com aqueles que já serão extintos durante o período de transição ampliará a complexidade tributária no Brasil. Além disso, não haverá neutralidade tributária anunciada, pois muitos setores sofrerão um aumento significativo da carga tributária. Ainda há a expectativa de que o Senado Federal possa votar ao longo desta semana o projeto de lei que trata sobre as dívidas dos estados com a União. Mas é algo incerto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco PIS/PASEP, o último lote do abono salarial será pago esta semana. Preso em Anápolis, suspeito de integrar a organização que falsificava alvarás judiciais. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28 agora. Estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 13 de agosto. O último lote de 2024 do abono salarial do PIS/PASEP será liberado nesta quinta-feira. Receberão neste mês de agosto os nascidos nos meses de novembro e dezembro. O valor do abono salarial pode variar de R$ 118 até R$ 1.412, conforme a quantidade de meses trabalhados durante o ano base de 2022. Em 2024, o calendário de pagamento do benefício foi unificado para os trabalhadores tanto da iniciativa privada que recebem o PIS quanto para os servidores públicos que recebem o PASEP, considerando o mês de nascimento do trabalhador para a liberação do benefício. Neste ano, 24.874.071 profissionais têm direito ao abono salarial. Desses, 21.982.722 são de empresas privadas e vão receber pela Caixa Econômica Federal, enquanto os outros 2.891.349 possuem vínculo público e irão receber pelo Banco do Brasil. E a espera está chegando ao fim. O concurso público nacional unificado, também conhecido como Enem dos concursos, acontece neste próximo domingo. Esse é o maior concurso da história do país em número de inscritos, passando dos 2 milhões. É que pela primeira vez uma seleção reúne mais de 6.000 vagas para 21 órgãos federais, com exames aplicados em todo o Brasil. Desde que foi anunciado pelo governo federal em setembro do ano passado, o exame sofreu uma série de mudanças. A principal delas foi no cronograma. Inicialmente, as provas seriam aplicadas no dia 5 de maio, mas foram adiadas 2 dias antes por causa da chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul. Com a alteração da data, mais de 30.000 candidatos desistiram do concurso e solicitaram reembolso da taxa de inscrição, provocando também uma mudança no perfil dos inscritos. O Ministério da Gestão e da Inovação, que é o responsável pelo concurso, também flexibilizou algumas regras, como a liberação de folhas para anotar as alternativas assinaladas nas provas. Os candidatos foram distribuídos em locais de
de prova de 228 cidades, levando em consideração o CEP informado no momento da inscrição. Compulsão por apostas afeta o bem-estar e a renda das famílias. Alan Barbosa é quem traz detalhes. A compulsão por jogos e apostas online está comprometendo a saúde e a finança dos brasileiros. E o apelo das bets está o tempo todo na mídia, tentando fisgar os controlados e descontrolados por jogos. Segundo o levantamento da empresa PwC Estratégia do Brasil, consultoria empresarial, as apostas representavam em 2018 0,27% do orçamento familiar das classes D e E, mas saltou para 1,98% em 2024, um aumento de quase 400% em 5 anos. Os sinais de que algo não vai bem estão naqueles que não conseguem controlar a vontade de apostar ou jogar, como explica a médica presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, Renata Figueiredo. Transtorno do jogo compulsivo ou ludomania está no nosso manual diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, conhecida como DSM-5. E essa condição é caracterizada por um comportamento persistente e recorrente de jogar, que leva a prejuízo significativo na vida pessoal, social e profissional do indivíduo. E a pessoa que sofre desse transtorno, muitas vezes não consegue controlar o impulso de apostar, mesmo diante das consequências negativas. Então, para ser um transtorno, ele precisa trazer algum prejuízo para a vida da pessoa. Falar em jogos e apostas o tempo todo, aumentar o valor das apostas na ânsia de ganhar e não conseguir parar de apostar são sinais de transtorno. Começa a mentir, ocultar o que está fazendo para a família não saber que essa pessoa está jogando. Tem muitas perdas financeiras, vergonha, desespero, porque as consequências são muito graves. As apostas esportivas online foram legalizadas no país em 2018 e regulamentadas pelo Congresso Nacional no final do ano passado. Hoje, as bets estão entre as principais patrocinadoras de times de futebol e de transmissões esportivas, em que as chamadas para apostar são constantes. A médica Renata Figueiredo descreve atitudes preventivas para evitar a compulsão. O ideal é que não se jogue, mas se não for possível, é estabelecer limites claros, né? Definir um orçamento, pensar, não ultrapassar o tempo que foi inicialmente pensado, assim, eu vou jogar 15 minutos, eu vou jogar X reais, não ultrapassar esses limites que foi colocado. Evitar usar o jogo como uma forma de escape. Está estressado, está com depressão, está triste, passou por uma situação muito boa, uma situação muito ruim, não é jogando que a pessoa vai encontrar um refúgio. Priorizar outras atividades, tentar fazer atividades físicas, outras formas de prazer, outras formas de hobby, de entretenimento, ter uma autoconsciência, uma autoavaliação, olhar para si e perceber se aquilo ali já ultrapassou as barreiras. De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, realizada com apostadores, 64% reconhecem que arriscam no jogo para tentar a sorte. 23% disseram que deixaram de comprar uma roupa e 19% tiraram itens das compras para poderem apostar, enquanto 11% dos apostadores reduziram gastos com saúde e medicamentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34 agora. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda-feira em Anápolis um homem de 45 anos suspeito de integrar uma organização criminosa que falsificava alvarás judiciais e dar prejuízo superior a 30 milhões de reais contra a administração pública. Ele vai responder por estelionato majorado, organização criminosa, lavagem de capitais e violação de sigilo funcional. Segundo a corporação, o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto decorrente da Operação Alvará Criminoso, que teve fases em 2022 e neste ano. A prisão ocorreu após o compartilhamento de informações pelo Grupo de Repressão a Estelionatos e outras fraudes do GREF e o DEIC da Polícia Civil de Goiás. A abordagem aconteceu quando ele transitava pela BR-060 próximo a Anápolis. Simultaneamente, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo sequestrado por ordem judicial de propriedade do mesmo suspeito e objeto de crime em outra abordagem, na também BR-060, mas dessa vez no trecho entre Goiânia e Rio Verde. A identidade do homem não foi revelada. E o presidente da Comissão Metropolitana do Progressistas foi intimado a prestar depoimento na Delegacia Estadual de Investigações nesta terça-feira. O depoimento foi marcado por conta de uma queixa-crime apresentada pelo ex-vereador e membro da Executiva Municipal Danilo Arraes
O depoimento está marcado para daqui a pouco às 10 horas da manhã. Durante a convenção partidária no domingo em Ata, o Progressistas optou em indicar Dayer para ser vice na chapa de Vanderlan. Entretanto, membros da cúpula estadual garantiram que o partido deverá compor com Sandro Mabel. Por isso, a situação escalou para uma grande confusão. Está sendo judicializada por todos os lados. Segundo o presidente estadual do PP, Alexandre Baldi, a ata de Dayer seria fraudulenta. Conforme a liderança estadual, o ex-vereador deixou a ata aberta e, em sequência, sem a anuência dos membros do diretório e dos pré-candidatos, protocolou o documento no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, ele confirmou a legenda na base de Vanderlan e indicou o seu nome como vice na chapa. A Secretaria da Saúde monitora cenário de febre Oropouche em Goiás. A matéria com Andressa Vasconcelos. Apesar de não ter nenhum caso de febre Oropouche registrado em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde está monitorando o cenário no estado. Isso porque, de acordo com o Ministério da Saúde, já há casos da doença em pelo menos 22 estados brasileiros. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, explica que a febre Oropouche já é uma doença antiga, principalmente na região amazônica, mas que este ano houve um aumento de casos. Segundo a superintendente, os sintomas são muito parecidos com os da dengue. A febre Oropouche, ela cursa com sintomas muito parecidos com dengue. Febre, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, prostração. Então, ela é muito parecida com a dengue, com a chikungunya. Então, não é possível diferenciar uma da outra, principalmente no início dos sintomas. Em Goiás, mais de 3 mil pessoas já foram testadas para a doença, mas nenhuma teve resultado positivo. No entanto, Flúvia Amorim acredita que é uma questão de tempo até que a febre Oropouche chegue ao estado. Bom, primeiro deixar claro, nós ainda não temos casos confirmados no estado de Goiás. Nós já testamos mais de 3 mil amostras aqui no estado, mas nenhuma positiva até o momento. Sabemos que é uma questão de tempo essa doença chegar aqui, né? Provavelmente ela vai chegar. E a gente tem monitorado para saber como é que vai ser a dinâmica dessa doença no nosso estado. Ela ainda explica que, assim como a dengue, o vírus da febre Oropouche é transmitido por um mosquito que possui nomes diferentes de acordo com o estado. Em Goiás, o transmissor é conhecido como porvinha e é muito comum na região do Araguaia. Aqui, no Centro-Oeste, a gente chama de mosquito pólvora aqui em Goiás, né? Muita gente fala porvinha, que é muito comum, principalmente na região ali do Araguaia, quem gosta do Araguaia. Aquele mosquitinho bem pequenininho, né? Ele é quase 20 vezes menor que um Aedes aegypti. Ele é um mosquito muito pequenininho e ele é o responsável, até onde se sabe, pela transmissão da febre Oropouche. Em todo o país, já foram registrados mais de 7 mil casos e 2 mortes, sendo uma delas de um bebê. Neste último caso, de acordo com o Ministério da Saúde, a mãe havia sido infectada com o vírus e a criança nasceu com uma anomalia que foi associada à febre Oropouche. A doença também é associada à microcefalia. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h39 agora. E a meio de rede, Thaisa Dayer confirmou que irá se aposentar da seleção de vôlei. A atleta reforçou a decisão na cerimônia de premiação das Olimpíadas de Paris, que aconteceu na manhã do último domingo. Thaisa detalhou os planos para seu futuro. A veterana disse que vai seguir atuando apenas pelo Minas, seu clube de vôlei brasileiro, e ressaltou ser grata pela carreira na seleção brasileira, pelo empenho das companheiras e pelo apoio da torcida. E o Flamengo promete voltar ao mercado com força por conta das graves lesões de Cebolinha e Matias Vinha. Segundo o site GE, o Conselho de Futebol se reuniu nesta segunda-feira para definir prioridades. O atacante sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, enquanto o lateral esquerdo tem uma contusão confirmada no menisco do joelho direito. A dupla não atua mais em 2024 e faz com que Tite tenha opções escassas no elenco para encarar 3 competições. Recentemente, o Flamengo não conseguiu ter sucesso nas negociações com Claudinho do Zenit e Lucas Paquetá do West Ham. O clube fez uma proposta pelo meia Carlos Alcaraz, mas ainda não obteve uma resposta do Southampton. O rubro-negro tem cerca de 3 semanas para encontrar soluções no mercado e dar mais opções no plantel para Tite. No entanto, o clube não conseguirá inscrever um suposto reforço para os duelos com o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h40. Exportadores dos Estados Unidos relataram a venda de 300 mil toneladas de soja para destinos não revelados, com entrega de 100 mil toneladas no ano comercial 23-24 e 200 mil toneladas no ano comercial 24-25. Foi o que informou nesta segunda-feira o Departamento de Agricultura americano. O ano comercial 23-24 começou no dia 1º de setembro de 2023, enquanto a temporada 24-25 tem início em setembro próximo. Os exportadores dos Estados Unidos são obrigados a relatar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino até o dia seguinte. 7h41, eleições 2024. Eleitor pode denunciar desinformações pelo canal do TSE. Os detalhes você vai conferir com Bianca Mingotti. O período eleitoral requer atenção especial sobre as informações recebidas pelos eleitores acerca dos candidatos e temas em debate, para que os cidadãos não caiam em fake news que possam abalar o pleito. Para colaborar com esse processo, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou um canal de denúncias em que o cidadão pode informar sobre casos de desinformação durante a campanha eleitoral. Os cidadãos podem ligar gratuitamente para o 1491, número disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Inclusive, a Polícia Federal ou o Ministério Público Eleitoral tomarão as providências cabíveis. O especialista em direito eleitoral e sócio da Petinim e Alessia Advocacia, Luiz Eduardo Petinim, destaca o papel da nova ferramenta criada pelo TSE para colaborar com o combate à desinformação durante o pleito eleitoral. Isso é muito importante porque também coloca o próprio eleitor como um agente de combate à desinformação. Então, permitindo com que o eleitor faça uma denúncia, essa denúncia chegue aos canais devidos e chegue até o juiz eleitoral responsável pela eleição daquele município, é muito importante para que a gente tenha mais velocidade no combate à desinformação. No início de agosto, o TSE também firmou acordos com plataformas digitais para orientar os trabalhos e enfrentar a desinformação eleitoral nas eleições 2024. O objetivo é garantir a legitimidade e a integridade das eleições municipais deste ano. Entre as empresas estão o Facebook Brasil, que é responsável pelo Facebook e Instagram, Threads e WhatsApp, assim como X, antigo Twitter, TikTok, Google, Telegram, LinkedIn e Kawaii. Os convênios são válidos até o dia 31 de dezembro deste ano, mas podem ser prolongados se houver acordos entre as partes, sem implicação de compromissos financeiros ou transferências de recursos entre as partes. Reportagem Bianca Mingotti.